E aí, pessoal, começando mais um Flipcast. E no episódio de hoje, a gente traz para você 8 tendências de comportamento que vão impactar seu negócio amanhã. Essas tendências que a gente traz para você faz parte de um estudo feito por mais de 50 especialistas que foi publicado no The Economist. Então, eu, Felipe, estou com você a partir de agora e também o Tonho. E aí, pessoal, tudo bem? E a Bárbara. Oi, galera! Tonho, antes da gente começar de fato, fala um pouquinho sobre o podcast, o Flipcast, onde que ele acontece e o que a gente fala aí. Vamos lá, o Flipcast é uma iniciativa da Flip Estratégia e a gente visa aqui conversar sobre negócios, inovação, marketing digital e tecnologias, né? A ideia é dividir com os empreendedores uma discussão sobre esse assunto, ouvir vocês também nas plataformas. A gente está no Spotify, no YouTube, e sempre que é postado um novo episódio, a gente coloca um resumo lá no nosso site, no blog, e a ideia é interagir com vocês, contar com o compartilhamento de todos e também com a discussão das pautas, né? Então, comentários, dúvidas, sugestões de pauta, a gente está sempre aberto ouvindo vocês, e a ideia aqui é conversar muito sobre negócios e marketing digital. Lembrando, então, que o pessoal que acessou @FlipEstratégia para falar sobre o último podcast, né? Quero aproveitar e mandar um abraço aí para o Douglas, que acompanhou a gente, valeu. Também o Wanderson, que ouviu a gente, prestigiando aí o nosso material. E vamos seguindo, então, 8 tendências de comportamento que vão impactar seu negócio amanhã. Começando então com a número 1, educação offline e online, Learning Experience Design. A educação nunca mais voltará a ser a mesma. O Learning Experience Design se tornará essencial para faculdades, universidades, graduações, pós-graduações e educação continuada. Isso lembra o nosso cliente é o OK Idiomas, né? Uma escola de idiomas que foi pioneira aqui na região, trazendo a lousa interativa, digitalizando seus livros lá por 2011, 2012, e quando aconteceu aí esse fechamento das escolas, né, pelo menos a parte física, rapidamente conseguiu se adequar para transformar, então, as aulas de um modelo digital. Tonho, o que mais a gente pode falar sobre isso? Eu acho que a pandemia, né, no caso da educação, ela auxiliou bastante em a gente repensar o modelo, né? O modelo que se utiliza hoje para a educação formal nas escolas, né? Com aquele professor lá na frente e as pessoas tendo que acertar o gabarito na prova e assim por diante, né? Esse é um modelo que foi criado para ensinar a partir da Revolução Industrial, né? Onde a gente precisava formar empregados, né? Funcionários que estavam aptos a exercer funções específicas no mercado de trabalho, né? E hoje, a grande revolução que a gente está vivendo, ela é movimentada muito por causa do empregador, né? E do empregado. Quais serão as novas funções? E como eu vou conseguir estar apto a exercer essa função se eu ainda utilizo o modelo antigo de aprendizado, né? Acho que esse é o grande desafio que a gente tem na área da educação, reaprender a ensinar e trazer alternativas aqui. Eu acho que está muito mais ligado a encontrar maneiras de como cada um gosta de aprender. Eu gosto de aprender mais com vídeo, eu gosto de aprender mais com áudio, eu gosto de aprender mais lendo, e o professor ele vai ter muito mais o papel de orientador nestes caminhos do que de conhecimento. Conhecimento hoje a gente tem na internet, né? Bárbara, quando nós estudamos idiomas, né, a gente às vezes tinha alguma dúvida aí, tinha que esperar até a outra semana para poder sanar com o professor. Hoje a gente vê, então, as escolas ali, o próprio aluno corrige o seu tema de casa e ele não precisa esperar uma semana para saber se tinha acertado aquela questão ou não. E tudo isso o digital permitiu, né? O que eu acho bem interessante e ressaltar nesse momento é que o digital ele não é mais uma questão das crianças, dos adolescentes, da galera que tem
até de 10 a 30 anos, mas essa pandemia ressaltou ainda mais a importância de quem é mais velho. Um detalhe bem importante das aulas online é que elas deixaram de ser um item ou um artigo de quem é muito jovem, de quem tem 10, 15, 20 anos. Agora, principalmente na pandemia, as pessoas que têm mais de 50, mais de 60, também buscaram aulas online. Isso é muitíssimo interessante, porque é um movimento que surgiu mais na pandemia e veio para ficar. Muito bem. Vamos seguir então com o número 2, e-commerce, muito e-commerce. Ótima oportunidade para design de serviços e transformação de agências. O e-commerce continuará crescendo e fechará até 50% das lojas físicas. As que sobreviverem terão que redesenhar sua experiência de compra. E aí? Aqui entra o que a gente sempre fala do poder do relacionamento, né? A gente vê números de e-commerce subindo enlouquecidamente, principalmente agora com a pandemia, né? E voltando os olhos para negócios pequenos e médios, como a Flip o quanto a gente precisa focar em relacionamento, em experiência do cliente, para, de fato, apresentar para o cliente um benefício que ele não vai ter numa loja virtual, né? Claro, a loja virtual é uma ótima alternativa, porém, a gente sabe que ela demanda um investimento alto, né? E, a partir disso, encontrar alternativas para se transformar no digital também é possível e, às vezes, até está mais ao alcance do empresário, do pequeno empresário, né? E lembrando que tudo pode começar com um atendimento digital, né? É aquele negócio, né, Bárbara? Ele não precisa ir esperar, não, eu vou ter o meu e-commerce, eu preciso de um sistema, eu preciso de servidor, eu preciso de fotos para o estoque. Tudo isso pode... que eu ia comentar sobre isso mesmo, porque o e-commerce, as pessoas acabam atrelando, assim, a ter uma estrutura digital. Eu não tenho site, eu estou muito preocupado, porque como é que eu vou fazer foto? Depois, como é que eu vou subir tudo isso para uma plataforma online? Mas, na pandemia, a gente aprendeu que dá para fazer muita coisa com ferramentas, inclusive, né, pessoal, claro que esse é o meu papel, vocês sabem, tem um texto lá no blog da Flip falando sobre como desenvolver os seus produtos no ambiente digital, usando Facebook, usando Instagram. Tem uma pesquisa da Mastercard que fala que durante a pandemia, né, nesse 1 ano, pelo menos, de pandemia, os consumidores passaram a 75% dos consumidores passaram a fazer as compras em e-commerce. Então, gente, não vai dar para voltar atrás, né? É muito difícil, é melhor a gente se adaptar do que o contrário. Até porque, né, Bárbara, o consumidor ele já se acostumou com isso. Então, ele não vai largar o celular dele para, de fato, sair de casa, estacionamento, combustível, etc. Ele pode fazer essa compra aí direto da casa dele a partir do celular. E isso não significa que tem que ser uma grande empresa, né, Tonho? Pode ser a empresa local. Isso casa com a ideia de foco no cliente, né? A questão de estar focado no comportamento que o cliente está tomando para a gente adaptar o nosso negócio e conseguir entregar algo mais assertivo para ele. Eu vejo aqui que quem ainda não entendeu que deve mudar e que deve estar ciente e utilizando as ferramentas digitais, vai acabar sendo obrigado a fazer isso pelo próprio cliente, porque a partir do momento que ele incorpora uma nova cultura de consumo, onde ele utiliza plataformas digitais, dispositivos digitais e assim por diante, ele não consome mais o que não é digital, o que não tem esse braço digital que pode atender ele, né? Então, acho isso é um baita alarme para quem ainda está abraçado aí nas velhas crenças, né? É o momento de mudar. Quem nunca pediu para o seu vendedor
me manda as fotos pelo WhatsApp. Isso é e-commerce, né? E até os produtos mais que a gente pensa assim, não, mas isso vai ser impossível vender online. Gente, tudo é possível, né? Acho que todas as pesquisas, todos os índices falam que é possível, a gente consegue se adaptar, e quem ainda não realizou esse movimento, tá aí, né? Uma tendência de comportamento que é avaliada por pesquisadores, estudiosos e etc e tal. Então, realmente precisa pensar sobre isso com outro olhar. Vamos para a nossa tendência de número 3. O câmbio climático será prioritário. A mudança climática será um assunto muito sensível e valorizado. Grande oportunidade para empresas, empresários e consumidores alinharem suas ações com um propósito mais significativo e alinhados com um bem maior global. De novo, o comportamento do consumidor. A gente sente há vários anos já pessoas com um sentimento de que deve cuidar do planeta, que a gente precisa abrir os olhos para as questões ambientais, sustentáveis. E o que isso inicia? Inicia um trabalho de pesquisa e de investimento em novas matrizes energéticas, né? Então, a partir desse movimento, desse anseio de cuidar do planeta, a gente viu evoluir a indústria do carro elétrico, que daqui a pouco já vai estar cabendo no nosso bolso. A gente vê a indústria dos painéis solares tendo crescimento gigantesco, né? A gente vê a própria WEG aí na Bolsa de Valores. A gente vê a questão da energia eólica ganhando espaço e das revoluções na agricultura, para que tudo isso consiga ser mais efetivo e ter mais eficiência e entregar de forma mais limpa produtos para nós, né, para os usuários. E tudo isso, de novo, na minha visão, isso começa com um movimento do consumidor, com um comportamento que muda, um olho que abre para uma questão ambiental e assim por diante, né? E a gente não precisa nem ir longe para falar sobre isso, porque as pessoas acreditam que a responsabilidade ambiental requer também muito custo, requer um estudo, requer, né, vários itens aí. Mas a gente tem um exemplo bem prático e muito, muito bacana, que é um dos nossos clientes, a Proinst, né? Quem não conhece, a Proinst instalou a primeira cooperativa de energias renováveis do Rio Grande do Sul, gente, do estado. E essa cooperativa fica em Arroio do Meio, né? O Vale Taquari tem muito esse potencial de novidade, de inovação, e essa cooperativa é um super exemplo, assim. Vão ser pelo menos 23 famílias beneficiadas através desse crédito de energia fotovoltaica, né, que vai estar gerando aí nessa cooperativa. E para quem está ouvindo a gente e não sabe onde fica Arroio do Meio, agora é uma ótima oportunidade, né? A gente pode usar aí Arroio do Meio, fica ao lado de Encantado, cidade aí que ficou conhecida no mundo inteiro por estar construindo aí o maior Cristo da América Latina. Então, Arroio do Meio fica bem do lado de Encantado. Quando vocês forem visitar o Cristo, por favor, parem em Arroio do Meio, uma cidade muito linda e simpática. E também falar sobre essa geração de energia renovável, as cooperativas são um meio muito interessante, né? A comunidade já tem esse perfil de se organizar de forma coletiva, e por que não as nossas empresas também não começarem a considerar esse movimento? É interessante. Muito bem. Eu vou trazer o quarto item agora, mas ele é super polêmico. Acho que vai ter gente que não vai concordar assim em primeiro momento, ouvindo a gente, mas vamos lá. O fim da fake news. Adeus às notícias falsas. Novos modelos de informação e notícias por assinatura, com mais transparência, ajudarão as pessoas a receber um conteúdo mais confiável. E aí, o que vocês acharam dessa tendência? Eu acho que... Eu já vou começar... Eu que é polêmico, viu? Todo mundo quer falar, né?
Eu sou jornalista e estudei e tenho meu diploma com muito esforço, e mesmo que agora está tudo meio nebuloso, assim, a informação é fundamental sempre. Eu vejo que a fake news, ela também é resultado do que a gente sente em relação ao marketing na internet. Porque o que acontece? Quando um assunto ele não está totalmente entendido, ele gera interpretações diferentes. E aí o que acontece? Há espaço para pessoas que só querem se aproveitar daquele momento. Seja no curso que te promete transformar a tua empresa e aumentar o faturamento em uma semana, seja na fake news. Então, eu acho que trabalhar com tecnologia e com internet faz com que a gente esteja sempre se relacionando com algo novo, algo desconhecido. E isso também é uma das causas da fake news, né? Por quê? Porque até 20 anos atrás, a gente tinha 10 geradores de notícia que a gente utilizava na nossa vida. E hoje, quantos canais de notícia a gente está exposto durante o nosso dia, né? É óbvio que nem todos eles serão confiáveis, né? Nem todos eles terão aquela credibilidade e também aquele compromisso com a verificação, que é o que a Bárbara estava tão preocupada aqui. Não, e por vezes, né, Tonho, não é nem a fake news em si, mas quem transmite ela. Às vezes essa pessoa é a cabeça da família, é uma pessoa com alguma influência ali no seu meio, então a notícia é fake, mas sendo repassada por uma pessoa que tem uma importância na sua comunidade, isso pode fazer com que ela pareça real, né? Tem esse problema também, né? E aqui a responsabilidade da gente, quando for informar algo, quando for compartilhar algo, entender e procurar saber e ter certeza da veracidade daquilo, né? Então, é sempre importante ler mais de um canal sobre a notícia, né? Ah, eu recebi essa notícia no site X. Bom, eu vou procurar ela no site Y, no Z, e para ver se de fato aquilo é uma leitura correta. Aí, a partir da verificação, que a gente nota que ela está em diversos canais e ela tem uma linha de raciocínio única, né? Bom, de fato, aquilo pode ser encarado como uma verdade. E as pessoas têm essa noção de que, mas eu compartilhei só com os meus amigos, eu passei no meu grupo da família, mas o WhatsApp é um dos principais canais de disseminação de fake news. E ao mesmo tempo que o futuro promete que cada vez menos a gente confie nessa fake news, a gente tem que tomar muito cuidado de não virar referência delas. Quem é gestor, quem é líder de equipe, quando tu passa uma fake news, as pessoas já começam a pensar assim, mas a próxima informação eu vou ter que avaliar, porque ele é uma pessoa que não dá para confiar em tudo que traz para mim aqui no WhatsApp, né? E é muito sério esse assunto para quem principalmente para quem está à frente de equipes, né? Quem está nos ouvindo, assim, que é gestor, sabe a responsabilidade que tem de influência no dia a dia e o que dirá, então, na disseminação, né? Inclusive com o consumidor, né, Bárbara? Pô, se o cara espalha fake news aí, será que ele está sendo honesto quando ele entregar o produto dele para mim? Exatamente. A linha é bem tênue, né, nessa interpretação. Bom, o quinto item é mais gostoso da gente falar, então vamos lá. Empreendimentos sociais serão prioridade. Investimentos e esforços no orçamento das empresas para fazer o bem. Buscar soluções para grandes problemas como educação, saúde, energia, segurança política e distribuição de renda. Então, a gente vê aí, empreendimentos sociais vão ser prioridade e isso vai impactar muitos negócios. Nessa questão aí a gente vai ser suspeito para falar, né? Por quê, Bárbara? Por quê? A Flip, como
um todo apoia uma iniciativa, né, que foi idealizada assim há uns anos atrás por mim, que se chama Vomo que Vomo, e é cursos para a melhor idade. Então, a ideia do Vomo nasceu bem nessa proposta, assim, de entender o quanto os idosos estão mais sozinhos e também isolados nessa pandemia, né? E o quanto a inclusão digital pode fazer a diferença. Então, são pequenas ações assim que a gente consegue transformar gigantescamente algumas realidades. Para quem quiser conhecer o Vomo, pode entrar lá no Facebook e no Instagram, Vomo que Vomo, e a gente disponibiliza um e-book, por exemplo, de como mandar áudio no WhatsApp, como fazer ligação de vídeo, como fazer ligação de voz, porque tem um índice que eu gosto sempre de ressaltar, que 60% dos idosos entrevistados numa pesquisa do SPC falaram que gostariam muito de um smartphone para poder falar com a família. Então, gente, ao mesmo tempo que a gente está evoluindo muito, as nossas relações interpessoais, elas precisam ser preservadas cada vez mais. Está difícil, né? A gente está longe e a gente vai se afastando também. Então, o Vomo aí é um exemplo que espero que venha para ficar também. É um instrumento de inclusão social, né? A gente sente que eu sinto em casa isso com meus avós, por exemplo, eles não têm certeza exatamente de como fazer as coisas, de como participar e interagir no grupo da família e assim por diante. E eu acho que o Vomo ele veio justamente para clarear isso de maneira bem didática para eles e fazerem eles se sentirem inseridos e participantes ativos, né? Também nessa outra vida, que para eles é uma outra vida, né? O digital é uma vida e a vida real é outra, né? Já a gente tem outra relação, a gente já consegue entender tudo como sendo parte de uma coisa só. Eu vejo aqui também, interessante complementar, o empreendedorismo social, ele não precisa ser algo revolucionário, né? Ações simples que a empresa promove, seja em relação à responsabilidade social, responsabilidade ambiental, ela está auxiliando seus colaboradores em relação a ter uma creche, ou ter um contraturno escolar para os seus filhos, ou auxiliando o próprio colaborador com o seu ensino superior, com a sua capacitação. Tudo isso é empreendedorismo social. Não necessariamente é preciso criar um projeto e mover montanhas aqui, né? Coisas simples do nosso dia a dia que fazem com que a comunidade ao nosso redor tenha um benefício, receba um benefício e tenha a sua vida melhorada. Tudo isso é empreendedorismo social, né? Acho que isso é interessante e eu acho que cada vez mais os negócios vão ter que pensar nisso, vão ter que ter um braço dentro da empresa que seja focado nesse tipo de ação para agregar valor para sua marca e para fidelizar os seus clientes. E todo mundo tem um conhecimento que pode ser compartilhado. De alguma forma ou de outra pode ser compartilhado. E para as empresas que geram tanto valor econômico, né, o valor social, ele precisa estar em destaque também. Tem outra questão relacionada a isso que eu acho que é muito importante. A empresa, sim, pode, né, criar esse empreendimento social, é uma maneira de trabalhar com isso, mas ela também pode apoiar certas iniciativas, né? Eu acho que isso é bem importante, né? A empresa vê iniciativas que já estão acontecendo, como é o caso do Vomo que Vomo, né, Bárbara? E vê que a sua marca poderia participar desse projeto, fomentando esse conhecimento aí com a melhor idade, por exemplo, né? Eu acho que isso é bem, bem importante. Empresas ficarem ligadas nas iniciativas sociais que já estão acontecendo e apoiar elas, certo? Vamos para o próximo item? Próximo item, eu acho que muita gente já fez ou está fazendo nesse momento, inclusive pode estar ouvindo o nosso podcast neste lugar, Tonho, porque a sexta tendência que a gente traz é trabalho remoto para sempre. Os seres humanos necessitam sociabilizar e o teletrabalho veio para ficar.
os escritórios e espaços de trabalho, graças ao design de serviço, serão espaços divertidos de reunião e conexões memoráveis. E aí, na Flip, a gente passou por isso lá no início, né, Tonho? A gente ficou quase 90 dias trabalhando direto de casa, né? A gente teve que se adaptar super rápido. A gente sempre teve na Flip pessoas que trabalhavam 100% em casa, mas quando chegou a nossa hora de ter a rotina em casa, foi um desafio, e a gente ficou aí, eu acho que quase 100 dias em casa. Foi um desafio adaptar a rotina, adaptar o local de trabalho, ter um conforto básico, assim, para sentar durante horas, né? E também criar rotina. Eu acho que isso foi a coisa que mais me atrapalhou, assim, até eu conseguir me habituar de conseguir ter uma rotina como eu tinha no escritório, né? Mas eu também vejo que foi algo que ajudou a rever coisas, né? E a pandemia, ela veio para isso, ela veio para ajudar a gente a rever conceitos que a gente tinha. E um deles era que a gente necessitava trabalhar no trabalho, né? Trabalhar no escritório. Por quê? Né? Por que aquela reunião precisa, de fato, ser presencial? Eu preciso me deslocar até o cliente, 30 minutos dentro do carro, depois senta lá, e toda aquela convenção social, assim por diante, né? Tem muitas reuniões que a gente aprendeu que podiam ser uma videoconferência. Ou mais ainda, muitas reuniões podiam ser resumidas a um áudio no WhatsApp ou um e-mail bem escrito, bem pensado, né? E então, de novo, o home office, ele transformou a nossa vida e ele fez também mostrar que era possível e que a gente tinha como fazer mais em menos tempo, e justamente utilizando as plataformas digitais, as ferramentas que a tecnologia dispõe. As pessoas falaram para a gente, né, alguns clientes, outros colegas que a gente conversa, que não é muito fácil a gente mover toda a equipe para o online, né? Mas sempre há formas e ferramentas de fazer isso dar certo. Então, ou as reuniões que passaram a ser online, ou trabalhar num modelo um pouco mais híbrido, né? Às vezes as pessoas vêm alguns dias presenciais, outros não. Isso. Tem uma parte muito legal desse período que, lá no início da pandemia, que a gente ficou em casa direto, foi também compreender a parte da nossa equipe que já trabalhava de home office, né? E isso ajudou muito quando a gente retornou para o escritório, até destinar as demandas, o material que a gente enviava, a gente conseguiu se colocar no lugar dessas pessoas, e eu acho que melhorou para todo mundo, né? O processo, seja ele híbrido ou não, ou para quem está em casa, ou quem está no escritório, ou tudo mais. Fala, Tonho. Eu acho que é importante salientar aqui também o papel do empregador no home office. Boa. Não significa o empregado, o funcionário, o colaborador estando em casa, não significa que ele é o único interessado em montar um lugar agradável. O empregador, ele tem papel fundamental aqui, né? Ele precisa ajudar o colaborador a ter um espaço onde ele consiga ter um mínimo de conforto para trabalhar. Então, vai ser necessário entregar uma cadeira profissional para ele ficar sentado 8 horas? Vai ser necessário entregar um equipamento, uma ferramenta para ele, seja um computador, ou um celular? É o acesso à internet, né? O acesso à internet, ou um fone de ouvido. Às vezes, quando a gente está em casa, normalmente a gente utiliza a internet apenas para diversão. E aí agora a gente precisa utilizar para trabalho. O que é necessário aqui para eu conseguir executar meu trabalho como eu fazia no escritório, em casa? É papel do empregador estar ativo, né, nessa relação. E perguntar, ver o que é necessário para complementar aquele espaço, e às vezes com coisas simples, e até mesmo apenas com a atenção dada ao colaborador, o colaborador também dá aquele a mais
porque ele se sente parte, porque ele vê que o papel dele ali é fundamental e assim por diante. A gente percebeu esse movimento, né, de que as pessoas podiam trabalhar de casa ou trabalhar de qualquer lugar, enfim, com o nosso cliente, o Hilger Imóveis, né, notando aí uma demanda por imóveis maiores ou lugares com espaços maiores, tanto para as crianças terem lugar ou para ter um lugar, um escritório. Então, a gente viu aí que, durante a pandemia, houve essa demanda aí por esses espaços, a gente acompanhou isso através do nosso cliente, né? Eu lembro que a gente estava avaliando os números de acessos do site e chamou a atenção os números de Porto Alegre, que deram um salto lá no início do ano passado, e não necessariamente o foco do nosso trabalho era Porto Alegre, né? Era trazer pessoas de Porto Alegre, e eu lembro que foi pauta da nossa avaliação ali. Poxa, olha quantos acessos a gente teve de Porto Alegre, e era um movimento de quem? De quem sentiu na pandemia a oportunidade de rever coisas, de pensar, poxa, será que eu preciso estar em Porto Alegre, num prédio, com todos os problemas de segurança que Porto Alegre tem, com todo o problema de locomoção, de trânsito que tem, né? Por que eu não posso estar em Arroio do Meio ou em qualquer outra cidade do interior, onde eu tenho uma vida muito mais calma, e eu consigo, com a internet, conversar com quem eu preciso, né? E teve esse movimento das pessoas estarem o tempo todo dentro da própria casa, né? Eu sinto muito isso porque eu moro num apartamento de 1 quarto e às vezes o que tu precisa, assim, é ir para um pátio, pisar o pé na grama, né? E as pessoas com filhos, então, sentiram esse impacto de uma forma bem mais direta. Até a gente estava fazendo essa pesquisa aí para o nosso cliente a Hilgert, e surgiu um dado bem interessante, que no ano de 2020, 98% dos brasileiros passaram a buscar casas com um quintal, com uma área assim para realmente liberar as energias, né, gente, para poder sair um pouco do quadrado das telas e enxergar um novo espaço. Muito bem, pessoal. 7ª tendência, também é polêmica, hein? Vamos voltar para a polêmica aqui. Novas tecnologias se tornam vitais. As empresas que não investirem fortemente em novas tecnologias vão desaparecer. As startups de tecnologia podem derrubar as tradicionais que não estão realmente transformando-se digitalmente. Transformação digital é vida. E não é a gente que está falando, hein? São os especialistas e pesquisadores do mundo todo. Junto com isso também vem a irrupção massiva da inteligência artificial, né? A força de trabalho básico aí drasticamente reduzida com a inteligência artificial, realizando as operações simples. Então é hora de redesenhar o futuro das nossas profissões. Então a gente tem aí as empresas que não estão se digitalizando, vão desaparecer, e principalmente pela inteligência artificial, que vai substituir um monte de profissão, como já vem acontecendo nos últimos séculos, né? Eu acho que a pandemia ela veio para fazer os 5 anos em 5 meses que estavam faltando para essa realidade, de fato, fazer parte do nosso presente. A realidade virtual, a inteligência artificial, elas vinham caminhando, elas vinham evoluindo, e agora elas deram um boom. E se fala muito que em 2030, 70% das funções de 2030 não existem ainda. Então, o que isso significa? Que 70% das funções de hoje não vão existir em 2030. E o que está sendo feito na sua carreira para que você esteja no mercado de trabalho em 2030, né? E aqui entra o que tu comentou com a gente antes, Lipe, da inteligência natural. Né? O que eu faço hoje, e aqui entra um processo de autoavaliação, o que eu faço hoje que uma máquina não pode fazer, que um software ou um aplicativo não pode fazer. E isso eu acho que é uma reflexão bem importante, porque aí isso vai guiar até o curso da faculdade que a gente vai escolher. Porque enquanto a gente
não se desprender de funções tradicionais, a gente vai estar disputando com software. E ali na frente, esse software vai ser muito superior ao que a gente consegue entregar. E está tudo tão interligado que a gente estava comentando antes, né, dos empreendimentos sociais, que aí poderia estar que as empresas poderiam preparar as pessoas justamente para isso, né? Qual a inteligência natural que ela tem que uma máquina não pode executar? Porque não tem como a gente competir com uma máquina, não existe isso, não acontece, né? Eu não quero fazer propaganda para nenhum curso de faculdade aqui, tá? Mas eu vejo, por exemplo, assim, que uma função como de psicólogo vai ser ressignificada, porque o estudo da psicologia é basicamente o quê? O estudo da pessoa, o estudo de como ela se relaciona com o mundo e com as outras pessoas. E este é o trabalho do futuro. Porque um psicólogo, eu vejo que ali no futuro, ele vai poder exercer qualquer função dentro de uma organização. Porque já está acontecendo, né? Ele precisa saber lidar com as pessoas e saber direcionar elas para que elas, de fato, entreguem o seu potencial máximo, né? E ele também precisa descobrir aonde ela pode desempenhar uma função que ela vai entregar o máximo de potencial que ela tem. Então, eu estava conversando com meu pai esses dias e eu pensei bastante sobre o psicólogo, né? O psicólogo, ele é uma função chave para mim nesse processo de transformação no mercado de trabalho. Muito bem, novas tecnologias trazem novos problemas e por isso a gente vai chegar no 8º e último item de hoje, que é a proteção dos dados pessoais. Isso se torna prioridade, né? Hoje e amanhã já. O tratamento de dados pessoais torna-se mais delicado e as grandes plataformas vão mudar. O pagamento de assinaturas retornará, pois preferimos pagar a doar nossos dados e vida pessoal. Aqui entra toda a digitalização que existe no comércio, né? A questão da nota fiscal digital, até do certificado digital e assim por diante, né? Isso tudo são dados. E agora a empresa ela vai ser responsável, agora ela já é responsável pelos dados cadastrais do seu cliente e como ela utiliza eles, né? O cliente precisa estar ciente de que ele está sendo utilizado não apenas como cadastro, mas sim no marketing, na rede social da empresa e assim por diante, né? Quem não tem conhecimento ainda, mas já deve ter ouvido falar alguma coisa, o Brasil está se reestruturando, né? A gente tem a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente está falando um monte sobre isso, e as empresas vão ter que se adequar a essa lei, né? Tem inclusive um prazo. Nós temos o privilégio, digamos assim, de aprofundar nosso conhecimento sobre isso, porque a gente tem trabalhado com os nossos clientes, que são Nezelo e Daiello Advogados, e a gente vê o quanto as empresas precisam parar para analisar o valor que elas dão para essa proteção de dados. E nisso também a gente se envolveu, né? O pessoal fala assim, não, mas isso comigo não tem nada que ver, porque eu não preciso de proteção de dados, mas nós mesmos, como Flip, né, atualizamos o site dos nossos clientes, junto com os nossos super parceiros aí da Bravo. A gente atualizou todas as necessidades e os conformes da lei mesmo, né? Então, todo mundo tem que estar ligado nisso aí. Muito bem, pessoal. Então, essas foram as 8 tendências de comportamento que vão impactar o seu negócio amanhã. Espero que tenha trazido aí uma boa reflexão para o teu negócio. E lembrando, gostou do conteúdo? Lembrou daquele teu amigo empresário que está precisando aí de algumas dicas? Já vai lá, compartilha o conteúdo com ele. Tonho, aonde que esse conteúdo vai estar? O Flipcast sempre é postado no Spotify, no YouTube e um resumão no blog da Flip.
Então, a partir de lá, o pessoal pode mandar dúvidas também, e sugestões, e reclamações, e dizer, eu não concordei com isso, e tragam seus pontos de vista. Para nós, eles sempre vão enriquecer bastante, e vão fazer a gente avaliar as situações e as pautas que a gente coloca aqui por outras óticas, e eu acho que assim todos crescem, né? Acho que também é interessante falar do nosso Instagram, @FlipEstratégia. Sigam a gente, e lá também é um espaço para ouvir vocês sobre dúvidas e sugestões de pauta. Então, interajam com a gente e façam com que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Obrigado. Isso aí, galera. Precisando, vocês sabem onde nos achar, em todas as plataformas digitais e WhatsApps. A gente volta logo, logo. Até mais. Até mais, pessoal. Esse foi o Flipcast. Esse foi o Flipcast. Valeu, galera.